Olá, então vamos resolver mais um probleminha de cinemática, física 1, livro do Cias e Zemansky, 12ª edição, 3.36, sobre velocidade relativa. Então nós temos a seguinte situação, temos um vagão, plataforma, de um trem, que está se deslocando para a direita. E a velocidade a velocidade escalar é de 3 metros por segundo. Essa velocidade ela é relativa a um observador que está no solo. Essa pessoinha que está aqui está observando e a velocidade relativa a ela é 3 metros por segundo. Há alguém dirigindo uma lambreta dentro do vagão. Então, tem uma pessoa aqui dirigindo uma lambreta aqui dentro do vagão. Qual é a velocidade, ou seja, o vetor velocidade, né, a direção, sentido e módulo, da lambreta em relação ao vagão? Se a sua velocidade relativa em relação ao observador for de, letra A, 18 metros por segundo para a direita, 3 para a esquerda ou 0. Então, a gente vai fazer as três situações. A primeira coisa que a gente faz é desenhar os referenciais de cada situação. Então, vamos nesse gráficozinho aqui em azul, pensar que isso aqui é o referencial da pessoa que está observando aqui no solo. Então, eu vou chamar de referencial solo. E o gráficozinho aqui em vermelho, eu vou chamar de referencial vagão. E aí, dentro desse vagão aqui, em relação a esse vagão, tem aqui dentro um corpo se movimentando, que é uma lambreta, que eu vou chamar de L de lambreta. E essa lambreta está se movimentando tanto em relação ao vagão, quanto em relação ao observador que está aqui no solo. Então, para que a gente descubra, né, a velocidade, o que ele quer? O vetor velocidade da lambreta em relação ao vagão, ou seja, lambreta em relação ao vagão. Se a velocidade se sua velocidade relativa, que é a velocidade lambreta em relação ao solo, ela vale essas três situações aqui. 18 metros por segundo, vou chamar isso aqui de direção I, 3 menos 3 metros por segundo na direção I também, e 0. Então, para essas três situações, primeiro a gente vai descobrir o vetor velocidade lambreta vagão, né? Como que é a soma. E aí, depois é só substituir. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o vetor posição. Lembrando que o vetor velocidade, ele é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Afinal de contas, né, o vagão está se movimentando. Então, tem um movimento relativo aqui. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o vetor posição do referencial vagão em relação à lambreta. Então, referencial vagão, eu tenho um vetorzinho aqui. Esse é o meu vetor posição, lambreta, vagão. Eu tenho outro vetor posição aqui em relação aos dois referenciais, vagão e o solo, que é o observador. Então, eu tenho um vetorzinho aqui que liga a origem de um à origem do outro. E esse aqui é o meu vetor posição, vagão, solo. Então, eu tenho esses dois vetores aqui, um somando o outro. E o vetor posição da lambreta em relação ao solo é esse aqui. Então, esse aqui é o meu vetor posição, lambreta em relação ao solo. Então, lembrando, isso aqui é só soma de vetores, né? Que o vetor posição, lambreta em relação ao solo, nada mais é do que a resultante dos vetores vagão em relação ao solo, mais o vetor lambreta em relação ao vagão. Então, o meu vetor R, vagão, solo, mais o meu vetor posição, lambreta, vagão, é igual ao meu vetor posição, L, solo, ou seja, lambreta solo. E eu quero a velocidade, o vetor velocidade, lambreta, vagão. Então, o vetor velocidade
lambreta, vagão, é esse aqui. Aliás, esse é o vetor posição. Então, o vetor velocidade nada mais é do que a derivada do vetor posição em relação ao solo. Então, dr, dt, vagão, solo, mais dr, dt, lambreta, vagão, é igual dr, dt, lambreta, solo. Logo, o meu vetor velocidade, vagão, solo, mais o meu vetor velocidade, lambreta, vagão, é igual ao meu vetor velocidade, lambreta, solo. Vamos isolar aqui o vetor velocidade, lambreta, vagão. Ele vai ser o vetor velocidade, lambreta, solo, menos, né, passando o outro termo para a direita, vetor velocidade, vagão, solo. Agora é só substituir, né? Logo, nós sabemos que o vetor velocidade é 13 metros por segundo de quem? Relativo a um observador que está fixo no solo. Então, é o trem. Então, o vetor velocidade, vagão, solo, que é do vagão em relação ao observador, vale 13 metros por segundo na direção I, para a direita. Então, a gente vai substituir agora. Logo, no item A, o meu vetor velocidade, lambreta, vagão, é quanto que vale o vetor velocidade, lambreta, solo. Lambreta, solo, eu tenho 3 situações, A, B e C. Na letra A, vale 18. 18 metros por segundo na direção I, menos o vetor velocidade, vagão, solo, é para a direita, então positivo. Então, vai ser 13 metros por segundo bem na direção I. Logo, isso aqui vai dar 18 menos 13, 5 metros por segundo na direção I. Isso quer dizer que a velocidade do vagão em relação, da lambreta em relação ao vagão, ela é de 5 metros por segundo para a direita. Na letra B, nós vamos calcular a velocidade lambreta, vagão, ou seja, da lambreta em relação ao vagão, admitindo que a velocidade da lambreta em relação ao solo está para a esquerda agora, ou seja, em relação ao observador, ele está andando para a esquerda do meu eixo. Então, vai ser 18, agora vai ser menos 3, porque é 3 para a esquerda, metros por segundo, a direção é a mesma, menos 13 metros por segundo, porque o vagão continua se movendo para a direita em relação ao observador, ok? Então, 13 menos 13, isso aqui vai dar menos 16 metros por segundo na mesma direção, na direção do eixo horizontal. Isso significa que, quando se considera que a lambreta está a uma velocidade para a esquerda do vagão, no sentido do movimento do vagão, isso significa que a velocidade da lambreta em relação ao vagão também vai ser para a esquerda, né? Somando, né? Em módulo, está aumentando. E no item C, a gente vai calcular a velocidade lambreta em relação ao vagão, quando se considera que a velocidade da lambreta dentro do vagão é 0, ou seja, a pessoa que está na lambreta, ela está parada em relação ao vagão. Então, vai ser 0 menos 13 metros por segundo na direção I, isso vai dar menos 13. Então, a velocidade lambreta em relação ao vagão vai ser negativa também. Lembrando que a direção I é essa direção aqui do eixo horizontal, que é a direção do movimento do vagão para ambos os referenciais. Tá certo? Espero tê-los ajudado. Obrigada e até um próximo.